Você tem uma academia e quer reduzir seus impostos já para 2025 e iniciar aquele ano mais forte? Acompanhe nosso vídeo e veja as estratégias para reduzir seus impostos já para 2025. Eu sou Luiz Rainato, CEO da R2 Saúde. Então, uma das estratégias que a gente tem para reduzir o imposto da empresa é a primeira coisa, vamos olhar lá o regime tributário. Então você imagina aí que você trouxe um resumo aqui já, numa empresa do Simples Nacional, e aí você é um profissional da área da saúde, então qual que é uma forma que a gente tem aí bem famosa, muito falada? É o nosso famoso fator R. O que seria esse fator R? O fator R nada mais é que uma relação entre seu faturamento, ou seja, tudo que você emite de nota fiscal aí na empresa, com o custo de folha de pagamento. Quando a gente fala de folha de pagamento, é a folha de pagamento dos funcionários, é a folha de pagamento dos sócios, é os autônomos que prestam serviço. Então, se você tiver uma relação de faturamento e esse fator R de acima de 28 ou mais por cento, você tem uma redução de imposto no Simples Nacional. E por que ela gera já uma redução? E vou te mostrar aqui nesse resumo por que ela é benéfica. Então, eu estou dando um exemplo aqui de uma empresa. Então, optei lá pelo regime tributário de Simples Nacional. Tem um faturamento aqui, R$10.000 mensais. Então, o Simples Nacional, como que ele é separado? Ele é separado em anexos. O que seriam esses anexos? São as tabelas de cálculo. Então, basicamente, para a empresa de saúde, ela inicia no anexo 3 ou 5. Por que 3 ou 5? 5 é o anexo se você não tiver o fator R. Então, você inicia a faixa de cobrança de imposto em 15,5%, 15,5%, até um faturamento médio aí de 180 mil ano. Então, essa é a faixa inicial, é a alíquota inicial nesse anexo 5. E eu tenho o anexo 3, que esse anexo 3 ele inicia em 6%, que é a faixa inicial também, até 180 mil de faturamento. Então, fazendo aqui um exemplo, se você tem a sua empresa está faturando R$10.000 mês. Se você fizer o controle do fator R, qual que é a diferença que você tem? Você já tem uma diferença de alíquota de imposto de 6 para 15,5%, então você tem uma redução aqui significativa de 9,5%. E aí, qual que é a estratégia? Luiz, mas eu não tenho funcionário, eu estou iniciando meu negócio, como que eu vou fazer esse controle de fator R? Automaticamente a gente vai ajustar o Prolabore mensal, porque ele é um custo de folha de pagamento, igual eu disse no começo, e você vai chegar nesse fator 28, mas vale a pena? Vale, você vai pagar um pouco mais de INSS, mas você vai ter uma redução de imposto significativa. Então eu dei um exemplo aqui, ó, R$10.000, então eu vou efetivamente, para chegar nesse fator R, eu posso estabelecer um INSS, então eu vou pagar lá R$279,36 de INSS, mas o que é? É com base num Prolabore de R$2.539 mensais. Com esse valor, eu vou chegar num fator 28. Consequentemente, meu imposto do Simples Nacional vai ser de 6% e eu vou pagar de R$600. Qual que é a diferença básica que eu tenho? Meu custo de Simples Nacional, que vai ser meu imposto mensal sobre faturamento, e INSS, eu estou falando que eu vou chegar aqui a R$879,36, R$880, para a gente arredondar esse número. Já no anexo 5, imagina se eu não estivesse fazendo esse controle de fator R, estou pagando aí meu Prolabore num salário mínimo, que é bem comum, eu vou estar pagando 15,5%. Então só meu imposto já vai ser R$1.550. Poxa, no fator R eu estaria pagando 880 com o INSS. E aí eu pagando o INSS aqui, salário mínimo, 155, eu estou falando então que eu tenho um custo aqui de R$1.705,32, R$1.700. Eu tenho uma diferença enorme de um para o outro, estou gerando uma economia, um faturamento pequeno, e essa economia vai me representar nada mais, nada menos que em 12 meses, se eu tivesse um faturamento mensal, R$10.000. Então, vale muito a pena fazer esse controle de fator R e você manter a sua empresa aqui dentro. Luiz, mas meu faturamento está evoluindo, vale a pena ainda manter no fator R? Você pode fazer aí como uma estratégia que muitas vezes a gente recomenda aos nossos clientes. Esses prestadores de serviço, já pensou ao invés de contratar eles como autônomo, que ele vai gerar custo de folha para você? Ok, Luiz, mas eles não têm INSS retido, tudo bem, você faz uma boa negociação e ele vai impactar aqui para você também no seu fator. Então às vezes você não precisa aumentar tanto o seu Prolabore e você impacta direto os prestadores de serviço, que também aumenta seu custo de folha. Ô Luiz, mas eu tenho um volume de faturamento aqui, minha margem é boa, não está valendo a pena o fator R. Aí a gente vai pensar em novas estratégias. Quais novas estratégias? Será que aí já não vale a pena eu ser um lucro presumido? O lucro presumido é um regime tributário diferente do Simples Nacional. Aí a gente tem que avaliar criteriosamente a quantidade de funcionários que a sua empresa já vai ter, sua clínica, né? Por quê? No lucro presumido você já paga o INSS no Simples Nacional, ou um INSS que a gente chama patronal, né? Que ele gira em torno aí de 28,8% sobre a folha de pagamento. Então a gente tem que avaliar.
E só que no presumido eu tenho uma diferença no presumido, tá? Quando a gente está falando aí de reduza seus impostos, né? Então aqui eu tô pensando que eu economizei 10 mil reais. No presumido, o que eu tenho que pensar no presumido aqui? A alíquota básica, que em média de um lucro presumido, eu tô falando aqui que eu vou ter uma alíquota em média 16,33%. Por que 16,33%? Aqui a gente vai estar embutindo vários impostos que a empresa paga: PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e o ISS. 16,33% se eu tiver uma prefeitura com ISS a 5%. Então, o ISS é o imposto municipal. Então, ISS quem determina é a prefeitura. Pô, Luiz, mas eu tô na minha prefeitura, eu não tenho imposto a 16,33%, não. Meu ISS na minha cidade aqui é 2% na minha cidade. Então, automaticamente você já vai ter uma redução, você já vai cair aqui para 13,33%. E agora a gente tem muito comum o pessoal que faz teleatendimento, faz teleconsulta. Então ele faz o atendimento em qualquer lugar, ele tem um local físico. Então muitas vezes, quem sabe, você não pode ir para um município, abrir sua empresa no município que te deu uma redução tributária, que tem o ISS a 2% e não 5%. Você já tem uma economia só de ISS de 3% aqui. Dependendo do faturamento, isso aqui paga qualquer custo. Então existem estratégias, então é a que melhor se adequa à sua empresa. Então a gente falou inicialmente do fator R, que é a que faz muito sentido aí para quem está um faturamento inicial, não tem funcionários. Então essa é legal, mas a gente pode sim, sua empresa cresceu, a gente faz esse acompanhamento. Aqui na R2 a gente faz o acompanhamento da empresa e vê o melhor momento para você ter sempre a melhor redução de imposto. E aí outro ponto que eu posso ver, minha clínica cresceu, eu tomei uma proporção, tenho espaço, tenho tudo. Eu posso ver também, mas é um tema para um assunto específico, que é a equiparação hospitalar, que eu tenho algumas reduções significativas que valem muito a pena. Mas aí eu tenho que seguir um rol de quesitos para verificar se você se atende. Então essa é outra questão. Então, como a R2 pode ajudar você? Aqui, nossos clientes que a gente tem, o que a gente faz? A gente faz esse acompanhamento mensal sem nenhuma ação do cliente. Então, todo começo de mês a gente verifica se você for do Simples Nacional, se o fator R está dentro. Se não tiver, a gente faz os ajustes automáticos e faz as recomendações necessárias. Então, a gente garante que você pague o menor imposto. Se chegar um momento que a gente verificar que a sua empresa está crescendo, que tá, Buta, vamos para o lucro presumido, será que eu posso fazer uma equiparação hospitalar? Um de nossos consultores vai fazer faz um contato com o nosso cliente e explica: olha, esse é o cenário da sua empresa, quem sabe esse cenário, o que é o melhor cenário? Perfeito? Então, quer reduzir imposto? Fale com a R2 que nós temos a solução para você. Obrigado.